Agora falar sobre o caso do acidente na cidade de Nova Floresta que tirou a vida de uma criança de apenas 9 meses. O caso aconteceu no início da tarde de ontem e o suspeito de provocar o acidente está foragido. Nós vamos direto a Campina Grande com o Diego Almeida, que tem mais informações. Bom dia, meu querido Diego Almeida. Quais as atualizações em relação a esse caso e também os desdobramentos? Bom dia para você, querido. Muito bom dia, Jomar, para você, para todo mundo que acompanha aqui ao Correio Manhã. A gente fala aqui ao vivo, diretamente do Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande, para onde foram trazidas 3 das 4 vítimas desse acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na cidade de Nova Floresta, no Curimatá paraibano, ontem no início da tarde. As vítimas desse acidente são um casal e os 2 filhos desse casal, uma bebê de apenas 9 meses e um menino de apenas 2 anos de idade. A informação atualizada e triste, conforme já antecipou a repórter Gláucia Araújo mais cedo, aqui no Correio Manhã, é de que a bebê de apenas 9 meses, Yasmin Eloá Silva Santos, acabou não resistindo e morreu por volta das 8 horas da noite. Esse foi o horário que o hospital confirmou a morte dessa bebê. Seguem internados aqui no Hospital de Trauma, portanto, o pai dessa bebê e também o irmão dela de 2 anos de idade. A mãe dessa menina que morreu aqui no trauma, ela foi socorrida lá mesmo no local e levada para o Hospital Regional de Picuí e já recebeu alta. Para falar sobre o estado de saúde das vítimas que ainda estão aqui internadas no Hospital de Trauma, aqui ao nosso lado está o médico Guilherme Brito, que vai trazer mais informações. Doutor, qual é o estado de saúde, primeiro, do pai dessas crianças? Bom dia. É um paciente que teve um trauma de alta energia. Ele chegou aqui politraumatizado, ou seja, ele tinha ferimentos em mais de um sistema do corpo. Então ele foi admitido na área vermelha, passou por avaliação tanto da cirurgia geral, como da bucomaxilo, da ortopedia, onde ele tinha uma fratura da clavícula esquerda, mas que não precisa de tratamento cirúrgico agora, dá para se fazer o tratamento conservador, que a gente faz a mobilização do paciente e faz o acompanhamento ambulatorial dele. Ele precisou de outras reavaliações durante a madrugada devido tanto ao quadro de ansiedade como de dor. Ele foi medicado e agora pelo final da manhã o paciente também passou por uma nova avaliação da neurocirurgia, onde ele teve alta. Com relação ao menino de 2 anos? Bem, um dos pacientes que chegou aqui devido a esse acidente foi com os ferimentos mais graves. Um paciente de 10 meses e outro de 2 anos de idade. O de 2 anos de idade está internado na UTI pediátrica, estável, mas necessitando de outras avaliações agora durante o dia. E já o bebê de 10 meses de idade, infelizmente não resistiu aos ferimentos, apesar de ter sido feito o atendimento segundo o ATLS e o PH-ATLS na sala vermelha aqui do Hospital de Trauma, mas um paciente bebê que teve um trauma de alta energia e infelizmente não resistiu. E o corpo, inclusive, já foi levado ao IML para identificar toda essa causa da morte, né? Isso, todo paciente que entra aqui, infelizmente, evolui ao óbito. Se a causa for um trauma, ele precisa ser levado ao IML. Com relação ao José Adenilson, de 34 anos, o pai dessas crianças, ele está consciente, o senhor explicou o quadro de saúde, mas ele já conseguiu conversar com a equipe médica, ele fala sobre o acidente? Fala pouco sobre o acidente, pergunta muito sobre os filhos. E, inclusive, ainda não há essa informação para ele, né? A equipe ainda está preparando como falar para ele que a bebê acabou não resistindo. Isso, até agora de manhã ainda não tinha sido passada essa informação ao pai, devido também a precisar de novas avaliações clínicas, né? O paciente a gente precisa cuidar primeiro da saúde dele, para depois vir todo esse quadro que envolve o acidente que a família dele sofreu. Também a gente estava aguardando chegar mais um familiar agora pela manhã, mas tudo isso sendo contactado com a assistente social e a equipe de psicologia do Hospital de Trauma, que ficou com o paciente durante essa noite. Com base em todo o quadro clínico desses 2 pacientes que ainda estão aqui, a criança, o menino de 2 anos e o pai de 34 anos, com base nesses quadros, já há informação de previsão de alta com relação à recuperação deles? Da criança ainda não, o pai já recebeu alta agora, por volta de 6h40 da manhã.
Doutor, muito obrigado pelas informações. A gente lembra que esse acidente aconteceu perto das 12h30 da tarde de ontem, na cidade de Nova Floresta, na região do Curimatau paraibano. As imagens, inclusive, que estão sendo divulgadas são impressionantes, mostram como o carro ficou logo após ter batido nessa família. Essas 4 pessoas que estavam em uma motocicleta. A informação da Polícia Civil, colhida no local, é de que esse homem que causou esse acidente, o motorista do carro, ele estaria embriagado sob efeito de álcool. Ele foi inclusive identificado pela Polícia Civil. Inclusive nós temos a foto desse homem, a foto do homem que a polícia já procura como sendo responsável por ter ocasionado esse acidente. É o Adailton Gomes da Silva, portanto ele além de ter provocado esse acidente, ele fugiu do local sem prestar nenhum socorro. E sobre já as investigações iniciais, a gente tem um áudio do delegado Homero Perazzo que vai trazer mais detalhes para a gente. Vamos ouvir. Aqui é o delegado Homero Perazzo Filho, respondendo pela delegacia de Cuité e Nova Floresta, na região do Curimatau paraibano, na 13ª seccional, sendo que no último dia 11 de fevereiro de 2025, por volta das 12h30, na avenida principal da cidade, uma motocicleta em que estava uma família, o José Adenilson, a sua companheira Jordânia, e os filhos Yasmin Eloá, de 10 meses, e Davi Luan, de 2 anos, eles foram atingidos por um veículo desgovernado, um Hyundai Creta, de cor branca, onde estava dentro do veículo a pessoa de Adailton Gomes da Silva. Essa pessoa, causadora do acidente, fugiu do local sem prestar nenhum tipo de socorro. Desde o momento da ocorrência desse acidente, as polícias civil e militar da região estão em busca desse suspeito para que o mesmo seja trazido à delegacia para prestar os esclarecimentos, sendo que ele não foi encontrado. As diligências prosseguem. Foi aberto um inquérito e as diligências prosseguem buscando a localização de Adailton Gomes da Silva, proprietário do Hyundai Creta, que causou um acidente muito grave em Nova Floresta, na data de 11 de fevereiro de 2025. Pois é, agora a Polícia Civil segue em busca do Adailton Gomes da Silva. Inclusive, quem tiver qualquer informação desse homem que é considerado já fugido da polícia, pode entrar em contato através do telefone 197. A ligação é anônima e gratuita, ou seja, você nem precisa se identificar. Com você, Jomar. Ok, obrigado, Diego, pelas informações. Agradecer a gentileza do Dr. Guilherme, que falou aqui a audiência do programa Correio Manhã. Se você tiver qualquer informação que ajude a polícia a encontrar o motorista do veículo Creta que causou este trágico e fatal sinistro de trânsito aí em Nova Floresta, culminando com a bebezinha de 9 meses que morreu no local, infelizmente.